Olá pessoal, boa noite. Desculpe pequeno atraso, acho que de uns 3, 4 minutos, mas estamos de volta aqui no Benkyokai, do Kincho Jinkai. E quem puder me responder se o áudio está indo bem, por favor. Bom, desculpe meio atrapalhar, acabei de chegar da rua agora. Bom, gente, na terça-feira, anteontem, a gente fez um Benkyokai, um outro encontro, e por falha minha, eu espero que hoje esteja certo, tá, gente? Terça-feira eu operacionalmente fiz normal, como eu sempre fiz, só que depois descobriu que não tinha sido salvo a programação e não deu para disponibilizar depois para o Facebook. Então peço desculpas e ao mesmo tempo, para quem assistiu terça-feira, aproveita de novo mais um encontro. Como terça-feira eu tive alguns probleminha de roteiro, eu me perdi algumas vezes. Eu acho que hoje vai ficar um pouco mais fácil para o pessoal entender, tá bom? Bom, gente, o assunto de hoje é Kindamashi. Kindamashi, tradução literal, é simplesmente espírito de Kim. Mas quando Shimanchu quer dizer Kindamashi, na verdade, muito mais do que espírito de Kim, né? É um espírito, assim, espírito indomável, é um espírito de determinação, de raça e tudo mais. Tudo isso, esse Kindamashi traz nessa expressão. Aí, o que eu queria comentar, porque como começou, quando começou isso, né? Essa expressão, essa importância que os nossos senpais davam para essa expressão Kindamashi, tá? Para poder entender, nós vamos voltar um pouquinho para a história de Okinawa. Como é de conhecimento de muitos, Okinawa, no passado, teve um reino independente, 200 e poucos anos mais ou menos, foi independente, tinha um rei e tudo mais. E nesse período, infelizmente, uma distorção de valores. Hoje, a população de Okinawa tal, valoriza muito esse período de independência do reinado. De fato, ocorreu o apogeu da cultura Ryukyu, onde houve, aqui no meu texto eu escrevi, dizendo que foi uma época de expressão que eu utilizei, uma época que a cultura de Okinawa floresceu, tá? Música, dança, pintura, né? O Bingata, o Kumiodori, em todos os sentidos, a cultura de Okinawa atingiu apogeu, máximo de qualidade e tudo mais. Isso realmente foi legal tudo mais. Só que não pode olhar só de um lado só a moeda, né? Existe outro lado da moeda. Isso acontecia próximo do Shuri, capital, e arredores, região sul, onde havia cidades. Região central para norte, né? Yambaru como Euquim, isso era uma outra realidade, outro mundo, porque pobre não participava nada disso, né? O reinado de Okinawa nunca teve muito preocupação de bem-estar social do plebeu. Por que não tinha muita preocupação? Porque Okinawa, diferente de Haiti, tinha muito nobre. Nobreza de Okinawa era muito grande quantidade de nobres. Segundo alguns autores, chega dizendo que 30% da população de Okinawa era nobreza, não trabalhava. Nobreza não trabalha, né? Vivia sendo sustentado pelo rei. Rei cobrava imposto dos plebeus, dos pobres, dos agricultores, e distribuía entre os nobres. Imagina 30% da população
bebendo, comendo, vestindo, tudo que é bom e do melhor, e o restante da população sustentando. O resto do Japão, esse índice, segundo alguns, girava em torno de 5 a 10%, que era um pouco mais realista, né? Só que, então, isso fazia com que a população pobre, plebeu do norte, fosse obrigado a conviver com altíssimas taxas de impostos para poder pagar e sustentar a nobreza. Então, aquela cultura que Okinawa desenvolveu serviu para uma parte da população. Para a maior parte da população, isso não tinha muita relação, tá? Não fazia parte da vida deles. Índice de analfabetismo na região rural era próximo de 100%. Raríssimo eram pessoas que sabiam escrever o nome. Isso era a realidade do interior de Okinawa, no norte de Okinawa, e nas ilhas distantes, né? Ishigaki, Miyako, Yaeyama. Eles nunca aceitaram ser súditos do rei de Okinawa, né? Do Ryukyu. Eles sempre eram contra, porque eles realmente eram obrigados a pagar muito imposto. E diversas tentativas de independência ocorreram nesse período, né? Porque queria se livrar desse excesso de imposto de taxação, tá? E aí veio era Meiji, Revolução Meiji. Quem estudou um pouco, quem conhece um pouco da história do Japão, sabe o que vem a ser Revolução Meiji. Revolução Meiji é um grupo de idealistas que queria Japão forte, fez uma revolução para acabar com estrutura social, feudalismo, onde havia figura dos samurais que organizava o país do Japão. Eles acabaram com a classe social do samurai e colocaram família imperial, o imperador como única exceção. Ele é o imperador. O resto da população, tudo igual. Tentou modernizar, ocidentalizar, desenvolver cultura, indústria, comércio, tudo. E tudo em uma revolução. Japão que saiu do feudalismo ao mundo ocidental moderno, pujante e até militarmente forte em 46 anos. Tá? Menos de meio século, o Japão saiu da idade, vamos dizer, quase da caverna, do feudalismo, foi para o mundo moderno. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já pertencia entre os 5 países mais poderosos do mundo. Isso revolução em menos de um século, né? Do Liga das Nações, mais ou menos 60, 70 anos de Revolução Meiji. Então, essa onda de Revolução Meiji veio para Okinawa. Tá? Como é que ocorreu? O rei foi convidado, foi destituído do poder, convidado para se mudar para Tóquio, morou em Tóquio, só que em troca o governo japonês concedeu ao rei e à família real de Ryukyu título de nobreza. Ele passou a ser nobre do Japão, né? E com a saída do rei de Okinawa, começaram a vir governadores nomeados do governo japonês, que administrou Okinawa, né, até a guerra, mais ou menos dessa forma. E nessa época de Revolução Meiji, o governo japonês, desde o início, sempre deu muita importância para a educação, né? No norte de Okinawa não tinha escola, tá? Primeira escola de Kin, aquele foi construído 15 anos depois, ano 15 do Era Meiji, ou seja, já estava, graças à Revolução Meiji, foi construído a primeira escola. Só que não é uma escola, apenas simplesmente iniciou a atividade de escola. Eles pegaram a sala da prefeitura e destinou para algumas crianças começar a estudar. Né? Não é uma escola, é uma sala de aula, uma só, na prefeitura. E o primeiro grupo de formando, no primeiro grupo de formando estava a figura do Toyama Kyuzo, né? Um
um homem que a gente já tocou no primeiro encontro, homem que revolucionou a cidade em todos os sentidos. Além do Tomo Kyuzo, também estava junto o Nakada Tokuzo, que foi o primeiro congressista saído da cidade de Kim, tá? Então, Tomo Kyuzo se formou e depois, devido à capacidade diferenciada dele, o pessoal da aldeia já sabia do potencial, fizeram vaquinha e ajudou o Tomo Kyuzo a prosseguir estudo. Depois do Shogakukan, que é o primário, 4 anos, a próxima escola que eu tinha, que valeria ser no ginásio hoje, mas na época era o máximo que Okinawa tinha, que é uma Shangaku, que ficava perto do capital. É uma escola para formar professores, tá? Ou seja, é o máximo que tinha em Okinawa. Ele foi lá, estudou, teve um pouco de dificuldade, o Tomo Kyuzo, apesar de capacidade tudo, ele não teve uma época notas muito boas não, porque tinha que toda hora voltar para a terra, para a cidade, ajudar a mãe, que o pai faleceu cedo, então tinha que ajudar a mãe na lavoura e tal, depois perdia muitas aulas e tudo mais. Mas ele concluiu, tá? Tomo Kyuzo, concluindo o curso, ele volta para a cidade com muitas ideias. O homem já era bem atirado, bem agitado, voltou meio que terrorista, né? Voltou para a cidade com 1000 ideias, para tentar salvar o quê? População da ignorância, da miséria, tudo mais, né? Então, quais as revoluções que Tomo Kyuzo fez? Primeira coisa, tentou acabar com dependência do Tinancho em relação a Utah. Misticismo era um negócio assim muito assim, enraizado demais. Por quê? Não havia cultura. Eles não tinham escola, não tinha quem desse conhecimento minimamente moderno, de conhecimento de medicina, não tinha nada disso. Então, tudo que acontecia na vida tinha que consultar Utah, porque era coisa de Deus. Tudo era coisa de Deus, né? Ou, dois modos de dizer, espíritos, né? No caso de Utah, os espíritos. Então, ficava doente, ia para Utah. Acontecia algum acidente, ia para Utah. E Utah, diferente de espiritualidade aqui no Brasil, Utah no Nihon cobra, tá? E não é muito barato, não. Cobra diária. Se você reservar Utah, ó, eu tô com um problema, quero que você venha em casa me resolver o problema, ele cobra uma diária do trabalho dele, todas as despesas dele e tudo mais. Sempre foi assim, tá? Para ser Utah, existem algumas regras tal para ser Utah, mas depois que você consegue ser Utah, você não precisa se preocupar mais com dinheiro. Até hoje, todo Utah tem um padrão de vida alta e não é de graça, tá? Então eu achava aquilo absurdo. A população tem dinheiro, não tem dinheiro nem para comer direito. E qualquer coisinha Utah vai lá, pega dinheiro deles, né? Às vezes resolve, às vezes não resolve. Então, eu queria acabar, diminuir essa dependência, né? Falando em alimento, a miséria de povo agrícola de Okinawa na época era tamanha a coisa de que dificilmente o lavrador podia comer arroz, tá, gente? Base de alimento do pessoal do interior em Okinawa era só batata doce. Batata doce de manhã, batata doce à tarde, batata doce à noite. Isso era padrão de alimentação deles, tá? Muito raramente outras coisas, tá? Porque arroz ia produzir arroz, tinha que pagar de imposto. Então, quando voltou para a cidade, veio com monetaridade bastante inovadora e tal, e queria trazer um pouco de cultura, sabedoria, e ao mesmo tempo tentar tirar o povo da miséria. E nesse sentido, fez uma revolução, entre outras coisas. Proibiu. Existe uma coisa que, durante muitos anos, uma moça de uma aldeia, gente, no outro encontro eu expliquei. Kincho hoje tem 5 distritos, né? Na época, Kim tinha, além do atual Kim, o município de Ginozason estava junto, então era o que seria 2 cidades, né? E tinha várias aldeias, né? Kim na época tinha 4 aldeias, mais 4 do Ginozason.
8 aldeias. Cada aldeia tinha uma vida bastante independente uma da outra, tá? Então, como se fosse 8 pequenos municípios, tá bom? Então, cada aldeia, uma moça de uma aldeia não podia casar com um rapaz de outra aldeia. Ou seja, moça de Namisato não podia casar com um rapaz de Kim e vice-versa. Por quê? Se uma moça de Namisato casar com um rapaz do Kim, os grupos de rapazes do bairro de Namisato ficavam muito ofendidos, como se tivesse sendo a moça da aldeia sendo raptada por um cara de fora, né? Então, há muito tempo atrás, eles começaram a fazer tipo trote de universidade aqui. Moça que queria casar com um rapaz de fora, o rapaziada da aldeia fazia trote. Segundo o que contam, fazia cavalo de madeira, um negócio meio ridículo, e a moça tinha que ficar sendo meio que arrastado pela aldeia, cavalgando um cavalo de madeira, que seria uma humilhação. Aí, com o tempo, os rapazes, os noivos, para não deixar sua noiva ser humilhada, começou a pagar taxas para os rapazes da aldeia poupar a noiva. Isso acabou virando uma multa, só que multa em bebida alcoólica, tá? O sake. Tantos litros de osake para permitir casamento com rapazes de fora. Tá? O Toyama Kyuzo sempre diz o seguinte: direito à escola no casamento é base de uma sociedade civil moderna. Então, proibiu fazer isso, né? Ainda mais multa em forma de bebida para o pessoal depois encher a cara. Então, eles não queriam, proibiu fazer isso. Outra coisa, as mulheres em Okinawa naquela época, quando casavam, fazia uma espécie de tatuagem na mão, né? Não é nada coisa bonita não, tá? Se vocês procurarem na internet, você consegue ver essas fotos das bachans com mão em cima da mão, aqui, preto, tudo preto. Isso simbolizava que era mulher comprometida para os homens não ficar mexendo com elas, né? Mas ele achava ridículo, isso o Toyama Kyuzo achava que as mulheres não tinham que se submeter a uma coisa dessa, proibiu também. E uma outra coisa que proibiu, isso o pessoal não costuma contar para o pessoal jovem, tá? Mas assim, tinha tradição, isso é Okinawa inteiro, que não fugiria de regra, uma coisa chamada Murashibi. Murashibi era assim, é um dia de brincadeira, dia de bagunça e tal. Eu não sei exatamente em que época do ano, mas era uma noite de farra, bebida, música, a noite inteira. E Toyama Kyuzo achava aquilo muita futilidade, muito promíscuo. É tipo baile funk de hoje em dia. O japonesada gostava disso, então o Toyama Kyuzo proibiu fazer isso, tá? Então, o Toyama Kyuzo, o que ele trouxe? Incentivou muito o estudo, né? E chegou a montar turmas de aula noturno para alfabetização de adultos, jovens, mas adultos, né? Que trabalhava de dia e tinha à noite queria fazer estudo para alfabetização. Então, Toyama Kyuzo quis revolucionar e não se acomodar, né? Enquanto outra cidade foi evoluindo muito devagar, muito lentamente para a modernização, o Toyama Kyuzo muito afoito, querendo modernizar, salvar o povo da miséria, da ignorância, ele começou a acelerar muito as coisas, tá? Aí, mais ou menos, origem, mais ou menos, do Kindamachi. Aí, numa certa altura, o Toyama Kyuzo descobriu uma coisa muito que veio mudar a vida dele e veio da cidade. Ele descobriu uma coisa chamada emigração. Apesar de Toyama Kyuzo ser hoje considerado pai da imigração Okinawa, muito antes disso, 18 anos antes do Toyama Kyuzo mandar o primeiro grupo para Hawaii, 18 anos antes, já tinha vários grupos de Nihonjin em Hawaii como imigrantes, das províncias de Hiroshima, Fukuoka e algumas do ilha de Shikoku. Então, já tinha
um número razoavelmente grande de pessoas que tinha ido para o Hawaii e dado muito bem, voltado com bastante recurso, decassegue, puramente decassegue, contrato de 2, 3 anos, trabalhar, voltar com muito dinheiro, né? E estava se dando muito bem. Quando o Dr. Mikyudo soube dessa história, ele achou o caminho para tirar a população da aldeia da miséria extrema que estava condenado, né? E fez muita campanha para viabilizar a imigração. Não foi fácil, enfrentou problemas. Primeiro, uma das coisas é que no regime do reinado de Okinawa não havia patrimônio, ninguém era dono de nada. Tudo era do rei, né? Agricultor plantava nas terras que o rei cedia, ó, você pode plantar, só que metade do que se produzir manda para mim, né? Mais ou menos dessa forma. Ou seja, ninguém tinha propriedade de nada, então não tinha como financiar, penhorar, oferecer imóvel em garantia para fazer empréstimos, né? Então, o Tama Kyuzo, para poder mandar imigrante para Hawaii, havia necessidade de arrumar dinheiro. Tinha que arrumar patrocinador que financiasse, emprestasse o dinheiro, contando que vai ser devolvido quando eles retornassem. Então, é uma condição meio complicada, mas ele teve que arrumar. Outra coisa, o governador de Okinawa da época não foi muito receptivo, não gostou da ideia, porque Okinawa ainda estava em processo de modernização, até no passado muito recente pertencia ao reino de Okinawa, Ryukyu, com língua muito diferente, cultura muito diferente, que o governo japonês achava que levaria mais algumas décadas para poder transformar o Chinancho em japonês parecido com o japonês do resto do Japão, para depois mandar para a imigração como representante imigrante japonês. Mandar o Chinancho naquela condição para exterior, ele achava prematuro demais. Nem falava Nihongo, não sabia ler e escrever. Então, achava que era um pouco vergonhoso mandar imigrante dessa forma. Aí Tama Kyuzo teve que lutar até convencê-lo de autorizar, né? Esse analfabetismo do imigrante era uma coisa realmente bastante crítica. Quando foi o primeiro grupo que o Tama Kyuzo mandou para Hawaii, eles tiveram bastante problema de relacionamento com o japonês do Japão, né? Os imigrantes que tinham ido do Japão, devido a não falar a mesma língua, não saber ler e escrever, então receberam um pouquinho vamos dizer assim, um trato não muito legal dos Nihonjin. Aí, o mais motivo que o Tama Kyuzo reforçou muito a alfabetização dos jovens para mandar para o Hawaii. Formaram grupos de aula noturna. 2 meses atrás, eu pus no nosso site, no Facebook do Kincho Jinkai, uma peça de teatro encenado em Okinawa, pelo bairro de Ginoza, que é vizinho, que antes da guerra fazia parte do Kin. Fez uma peça de teatro em homenagem ao Igei Genyu. Esse Igei Genyu também participava desses cursos, aulas noturnas que o Tama Kyuzo tinha bolado, né? E com o empurrão dele, esse Igei Genyu foi como imigrante em Peru e foi um homem que ajudou a formar colônia Okinawa lá de Peru. Então, o homem foi tão importante que fizeram uma peça de teatro em homenagem ao Igei Genyu, imigrante, que também foi, assim, discípulo do Tama Kyuzo, tá? Bom, voltando para esse negócio de imigração, depois que ele mandou o primeiro grupo de Hawaii, quando eles foram com um contrato de 3 anos de trabalho, durante os 3 anos ouviu muita coisa ruim do Hawaii, né? Notícias não muito boas, tal, tanto que teve um ano que o Tama Kyuzo mandou um amigo dele
fazer uma inspeção, verificar o que estava acontecendo no Hawaii. Se não me falha a memória, foi... Bom, depois eu devo lembrar o nome. Mas não é Shimanchu, é uma pessoa de outra cidade, mandou fazer vistoria e tal, para ver se realmente estava com dificuldade e tudo mais. Então, enquanto notícias não eram boas, então muita gente começou a criticar a trama que usou na cidade. Só que depois de 3 anos, quando voltaram o grupo, alguns voltaram com muito dinheiro, comprando terra, casa e tudo mais, aí houve uma explosão, um boom, todo mundo querendo ir, né? Tanto que quando formou o segundo grupo, Tamaki organizou um grupo só com pessoas da cidade. Porque o primeiro grupo, quando o governador autorizou com uma condição, uma das condições, de que não fosse só da cidade de Kim, que recrutasse de toda a ilha de Okinawa. E conforme determinação do governador, recrutou com o pessoal do sul, né, Uruku, Nakagusuku, várias cidades do Nihon, e mandou. Só que, na prática, o pessoal do sul, muitos nunca tinham pego enxada, né? Era pessoa da cidade, comerciante, ou de repente funcionário público. Esses tiveram muita dificuldade, sofreu muito, sentiu mais a dificuldade, porque puxar enxada não é tão fácil, né? Não é para qualquer um, né? Só que a pessoa que foi de Kim, como já era um agricultor, para ele não tinha muita diferença, era uma coisa que já estava mais do que acostumado. Então, no segundo grupo, ele mandou só com o grupo de Kim, né? Pessoa do Kim, para facilidade de habituar, por estar habituada ao trabalho na terra. E depois disso, surgiu muita gente interessante. Um dos discípulos, né, um dos alunos que Tomokizo lecionou, Oshiro Kozo, pai da migração japonesa em Filipinas. O Kozo também estava num curso superior no Japão, tal, mas Tomokizo convenceu a abandonar o curso e para Filipinas levou um grupo de imigrantes. E foi para lá e ajudou muito os demais para melhor adaptação em Filipinas. Até hoje ele é muito homenageado lá em Filipinas, tá? Bom, então, Tomokizo, ele fez reforma cultural, social e até no aspecto econômico. Ele conseguiu tirar o povo de Kim da miséria, né? Um fato bastante marcante que é contado até hoje, um fato que aconteceu. Depois que o rei de Okinawa foi destituído do poder, levado a Tóquio, tal, e morou um tempo em Tóquio, o nome dele é Shutai, Shutai. O rei veio a falecer em 1901, em meio do ano 1901. E, por coincidência, meio do ano, na época do verão, é a época que vários lugares de Okinawa faz festa, justamente período que o agricultor tem folga. Ou antes ou depois, sempre ou está colhendo, ou está preparando plantio e tudo mais. É época que todo agricultor tem um período de folga. E nessa época que faz Eissá, faz várias outras festas. Nessa época, na cidade, na aldeia de Namisato e Kim, estava programado o Tsunaki, né? Aquele cabo de guerra, grande cabo de guerra, né? Só que é uma festa que leva, para ser verdade, preparado, combinado com alguns anos de antecedência, para que quando colher arroz tem que guardar palhas, né? Volume suficiente para fazer corda. E começa a fazer preparativo com alguns meses de antecedência. Só que o rei faleceu. E na semana que faleceu, Okinawa ficou todo mundo de luto. Aí Tomokizo disse o seguinte, que, primeiro, ele não é mais, o povo de Okinawa não é mais súdito do rei, né? Era ex-rei, não era mais rei de Okinawa. Que desde então o povo de Okinawa é súdito do imperador. E o imperador disse o seguinte: todo japonês é igual, não tem um melhor que outro, né? Todo mundo tem, não existe mais classe social. Então,
ele falava, o Tommy Kyudo dizia que não precisava dar um tratamento especial para o ex-rei de Okinawa. Ele é um cidadão comum e que a população de Kim preparou meses e que merece essa festa, né? Então, acabou acontecendo essa festa de Tsunahiki no período que Okinawa inteiro estava de luto, né? Isso fez com que muita gente fora de Kim começou a criticar muito fortemente Kim, né? Sendo, sei lá, de repente, por não ter respeitado o luto por falecimento do ex-rei, né? Só que Tommy Kido sempre falava o seguinte, no período que o rei estava reinando em Okinawa, o povo de Kim nunca teve benefício direto, pelo contrário, sempre foi condenado a trabalhar muito e não ter quase nada em troca. A miséria de Okinawa era tão, de interior de Okinawa era tão grande que uma das personagens que eu comentei no primeiro encontro, que é Matsuoka Seiho, o imigrante que saiu de Kim com 15 anos para Hawaii, depois decidiu estudar, melhorar no seu nível escolar, foi para os Estados Unidos, no continente, né? Estudar tal, se formou, fez pós-graduação em engenharia elétrica, fez estágio nos Estados Unidos, trabalhou um tempo, depois voltou para Okinawa um pouco antes da guerra. Depois veio a ser governador de Okinawa por 2 mandatos. Foi o homem-chave para negociar o retorno do Okinawa para o governo japonês, porque o Okinawa, pós-guerra, durante 27 anos, virou possessão americana, ou seja, era Japão, mas quem mandava em Okinawa eram os americanos. Eu nasci nesse período, e na época a gente fazia compra, não com ien, a gente comprava as coisas em dólar, nós vivíamos com dólar, nós vivíamos sob o domínio americano. E o Matsuoka Seiho foi um dos homens chaves que negociou, junto com, na época, o primeiro-ministro Sato, a devolução de Okinawa politicamente para o Japão, né? Então, um homem de importância muito grande na história de Okinawa é Kim Shimanchu, só que ele disse o seguinte, ele pegou navio em Naha, ele foi de Kim a pé até Naha. Quem conhece sabe de distância que é, tá? Mas todo imigrante na época ia a pé até Naha, tá? Só que descalço. Chegando em Naha, ele pôs sapato pela primeira vez na vida dele, um sapato para pegar o navio. Ele nunca tinha sapato. O Matsuoka Seiho. Então, essa era a extremidade, miséria extrema que o povo de Kim era submetido. Então, contra tudo isso, Toyama Kizo lutou, né? E com a imigração dando certo, o que aconteceu? Kim começou a ter uma vida econômica muito diferente de qualquer outra cidade vizinhas, porque o imigrante mandava dinheiro para o Kim, né? Mensalmente, anualmente mandava dinheiro, e a Kim começou a ter casa, naquela época, antes da guerra, a maioria das casas eram feitas com telha de palha, né? Telhado de palha. Kim já tinha casas de telha, que telha de barro, né? Telha vermelha, casas com muros, coisa que em outras cidades não tinha, só quem tinha. Tinha construção de alvenaria. É fundamental comentar aqui, Kim, depois, quando eu disse, a prefeitura cedeu uma sala para construir, para começar aulas para a criançada, Kim Shogaku. Depois, Toyama Kizo conseguiu convencer a população a abrir uma mata que era considerada sagrada, uma mata sagrada que não podia mexer de jeito nenhum, né? Como ele foi contra sempre esse misticismo extremo, convenceu, derrubou essa mata e construiu Kim Shogaku, onde é hoje, tá? Abriu uma área muito grande, uma área nobre de Kim, graças a Toyama Kizo. Depois que abriu essa escola, construiu uma casa, a escola, como todo o resto do Japão, uma escola de madeira. Só que teve uma época que teve um grande incêndio, queimou tudo. Escola, não sobrou nada, queimou toda a escola. Aí Toyama Kizo o seguinte,
poxa, se escola de madeira pode pegar fogo desse jeito, vamos construir uma escola que não pega fogo. Vamos construir. Aí foram atrás, na época era novidade, não havia construção de concreto. Chamaram o engenheiro de algum lugar, tá, arrumaram um projeto, só que não tinha recursos. Como é que levantou dinheiro? Parte significativa, segundo alguns, acho que 1/4 da obra era dinheiro doado dos imigrantes do exterior. Outra parte, Tomi Kyuzo e com Nakada Tokuzo, o colega mais ou menos da mesma idade do Tomi Kyuzo, eles fizeram uma lei seca na cidade. Não podia beber. Pelo que eu entendi, não é que não podia beber nada, mas não podia beber a ponto de ficar embriagado. E todo mundo que deixava de gastar excesso de dinheiro com bebida, pegava essa economia e doava para a construção da escola. Construir a escola em mutirão. Todo mundo trabalhou, todo mundo ajudou a construir a escola, primeira escola em concreto em Okinawa. Essa casa, o prédio foi tão bem construído que suportou bombardeio na Segunda Guerra Mundial e logo depois, no período de ocupação, no início, os americanos usaram como centro para distribuição de comida, tal, para população civil. Primeiros meses, tal, foi usado como centro para os americanos. Depois voltou a ser escola, onde eu estudei, como quase todos. Quem veio de Nihon, seus pais, de Tianbachan, estudou nessa escola, nesse prédio aí, tá? Depois reconstruíram, porque já estava muito, muito deteriorado, mas fizeram questão de reconstruir, mantendo as linhas gerais, a estrutura, o design do prédio original foi mantido. Hoje está num lugar, um prédio novo, mas bastante semelhante à escola antiga. Mas desde então, você pode perceber, o dinheiro vindo do exterior enriqueceu a cidade de Kim, né? Aí, só que Toyama Kyuzo não só ajudou aí, mas ajudou em outras coisas também. Na época dessa Revolução Meiji, aconteceu um fato um pouco complexo, fica difícil de eu explicar tudo de uma vez, mas a comunidade de Okinawa vivia com o espírito comunista, não o comunismo do Karl Marx, tá? Não o marxismo, mas tradição Okinawa era comunismo, todo mundo vivia junto, em comunidade, tá? Então, todo mundo cuidava não só da aldeia, da cidade, como todo o mato atrás, né, a montanha atrás da cidade, eles cuidavam das vegetações. Em 1600 e pouco tinha um líder, que seria o tipo de ministros, né? O reinado de Okinawa sempre teve 4 ministros que administravam. Um deles, Saion, que é um gênio, né, em 1600 e pouco, ele determinou que cada aldeia cuidasse da vegetação, né? Vocês acreditam? Em 1600, em Okinawa, o rei sabia quantos árvores tinha em mato de Okinawa, sabia a quantidade das árvores típicas para servir de madeira para a construção das casas, tá? Não qualquer árvore, árvores específicas que servia para a construção. Sabe a quantidade de árvores que tem na ilha. Cada aldeia tinha que cuidar da sua área, contar árvores e tal, e ficar fiscalizando para ver se alguém não derruba, né? Era propriedade da comunidade e tudo mais. Então, essa terra, com a Revolução Meiji, essa mudança de governo, muitas áreas o governo tomou. Só que era complicado porque, como eu estava dizendo, Kim era uma pobreza extrema. Forma de fazer comida era entrar no mato, recolher lenha, não derrubar árvore, tá? Galhos caídos, tá? Não derrubar árvore, porque derrubar árvore tinha que ter autorização do Kucho, o chefe da aldeia, só com autorização. Mas entrava para pegar galhos caídos, velho, tal, e servia no lugar do gás de hoje, né? Para cozinhar. Só que dessa determinação, nessa mudança da era Meiji, essas terras foram passadas para o governo do japonês. E Toyama Kyuzo, sabendo da importância para a vida do povo
de Kim, essas matas, ele negociou, lutou e comprou de volta para a aldeia, para que o povo de Kim pudesse continuar entrando na mata, catando as lenhas para poder sobreviver. Veio a guerra, tá? Depois da guerra, aqui um fato importante, muita gente em Okinawa faz campanha contra os americanos e fala um monte de coisa. Só que vou passar uma informação que para muitos é novidade, com certeza nunca ouvi falar. Muitas bases foram construídas à força. Os americanos cercaram, construíram bases. Mas 2 bases de Okinawa não foram à força, foi convidado. O povo de Henoko, Kushi e Kin pediram para o governo americano construir base. Tá? Base de Kin e de Henoko, que está no áudio da discussão, não foram bases forçadas, não. Foram convidados. A população da aldeia pediu a construção com a intenção de fomentar a economia da região. De fato, as 2 bases ajudaram muito na economia da região. Até hoje ajuda, tá? Então, com a vinda da base, Tomoe Kyuzo, logicamente, não estava mais vivo, mas ocuparam onde? Justamente aquelas terras que eram coletivas, né? Onde o Tomoe Kyuzo lutou muito para trazer de volta para a aldeia, construiu base. Todo ano entra de aluguel de base. Vai para onde esse dinheiro? Para a aldeia, para a cidade, para a população. Então, Nisei Sansei provavelmente nunca tenha ouvido falar, mas em Okinawa, o pessoal de outra cidade fala que Kin é cidade de rico. Né? Não que cidade seja rica. Se você olhar a cidade de Kin com outra cidade, a cidade de Kin tem muito menos comércio, é uma cidade pequena, do interior. Só que sabe que Kin tem dinheiro. Esse dinheiro de onde que vem? Dinheiro que vem da base, aluguel da base, e cai na cidade. Não cai nos outros municípios que tem base, esse dinheiro cai na mão de meia dúzia de donos, não beneficia a população como um todo, beneficia alguns. Kim, não, Kim beneficia a cidade toda. A prefeitura de Kim tem dinheiro por causa além do dinheiro que é normal, imposto municipal, imposto, parte do governo provincial manda, parte que o governo federal manda, isso dinheiro tem. Além disso, é acrescido nesse dinheiro do orçamento normal, que qualquer outra cidade teria, dinheiro que vem da base, entrando no orçamento da prefeitura. Então, quem tem muito mais dinheiro. Algum tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás, uma onda de unificação das cidades incentivado pelo governo federal. O governo federal, na intenção de economizar gastos com estrutura, né, incentivou cidades que puder juntar, vai dar um aumento de verba. Cidades que não juntar, cada ano vai diminuindo o dinheiro para mandar. Todo ano ia diminuir. Então, diversas cidades tiveram que fazer fusão. Ishikawa, vizinho nosso, juntou outra. Ishikawa está doido para juntar com Kim, né? Mas só que acabou juntando com os demais, o Ishikawa tal. Mas o Kim nunca pensou em fazer fusão, porque não tem problema de recursos. Kim não precisa não tem falta de dinheiro. Então tudo isso, Tomoe Kyuzo fez, remou contra vamos dizer assim, corrente, né? A corrente da época, o rio estava descendo de um jeito, ele sempre remou contra. Então, quando a gente fala Kindamachi, é mais ou menos isso. Quando você tem consciência de que você está no caminho certo, que você deseja, lute até o fim, né? Não desista, né? Nem que alguns amigos falem, pô, não, deixa para lá, você não vai conseguir, né? Não, você está errado. Não houve muito, né, o lado negativo dos outros. Você tem determinação, vamos que vamos, né? Essa determinação do Tomoe Kyuzo
refletiu, formou grupos de jovens. No início, Toyama Kyuzo teve muita dificuldade de convencer, tá, gente? Principalmente os pessoal mais velhos não odiava Toyama Kyuzo. Tanto que quando ele participou de uma eleição para ser deputado provincial, saíram dois candidatos na aldeia, Toyama Kyuzo e Nakada Tokuzo. Toda a aldeia votou no Nakada Tokuzo. Toyama Kyuzo ele não teve muito voto em Kim, porque os velhos não gostavam dele, né? Ele conseguiu os votos dos jovens do norte do Okinawa inteiro, tá? E acabou sendo eleito. Então, os velhos não gostavam. Mas só que os jovens começaram a entender que não precisa, de repente, só porque nasceu pobre, achar que tem que morrer pobre. Não, dá para mudar, dá para lutar, ainda mais após a Revolução Meiji, onde acabou com o caso social. Você poderia subir se você assim fizesse por merecer. E, junto com isso, muita união entre o grupo interno, né? Então, o trabalho que Toyama Kyuzo fez na consciência da população de Kim foi dessa forma, numa fase que a Okinawa, não só Okinawa, o Japão inteiro estava no processo de modernização, né? Acabar com raízes tradicionalistas do passado e visando o mundo moderno, de tentar chegar no nível que os europeus estavam, que estavam muito mais avançados, adiantados que o Japão. O Japão queria tentar chegar nesse nível de evolução cultural, social, econômico, militar, tudo nesse nível. E então, nessa época de ebulição social, de convulsão no sentido de mudança de estrutura, Toyama Kyuzo, em vez de ficar acomodado, liderou o grupo, aproveitando aquela fase e tentar sair do buraco mais rápido, né? Então, por isso que nós, Shimanchu, em muitas situações, nós fomos mal compreendidos, nós muitas vezes somos criticados, né? Aconteceu muito mais com o pessoal que vieram para o Brasil antes da guerra, né? Os pais do Hajime-san, a família Fuso, o pessoal que veio antes da guerra, o pessoal Yakan, esse pessoal sofreu, concentrou muito mais. Então, eles tinham muito mais forte esse Kindamachi. Quando eu cheguei no Brasil, o pessoal, os veteranos, falavam muito Kindamachi. Eu ouvia um pouco na infância, só que, infelizmente, hoje, Kindamachi em Kim não é muito valorizado, porque o Kim, depois da guerra, colhendo os frutos do Toyama Kyuzo, o que está acontecendo? Os jovens de Kim de hoje estão bastante acomodados, vida tranquila. Kim não precisa se esforçar para viver relativamente bem, né? Se é nativo da cidade, só o fato de morar na cidade tem distribuição da base, né? Então, o Kindamachi está dentro da gente imigrante, muito mais dentro da gente do que está fora do Nihon, né? Em termos de benefício, além do benefício da cidade, eu quero deixar registrado assim, esse espírito que o Toyama Kyuzo implantou e que o grupo dele, jovens que estavam em torno dele, absorveu e levou isso para o resto do mundo, eu acho os Niseis, Sanseis, sem saber, compartilha disso, beneficia e participa disso. Porque no Brasil, por exemplo, Kincho Jinkai, em termos de número, em termos em tudo, nós somos uma das menores associações municipais na comunidade de Okinawa. Mas, disparado, a associação que conseguimos fazer mais atividades, é um grupo mais organizado, mais unido. O pessoal fica assustado que Kincho Jinkai faz Keirokai. Nenhum grupo consegue fazer um Keirokai da associação municipal. Keirokai é feito pelo Kenjinkai, né? Pelo Kaikan, Shibu, tudo mais. Mas, nível de Shichoson, o único que faz Keirokai somos nós. Nós somos fortes, graças a Deus, aqui no Brasil, mas Los Angeles é muito mais forte. Eu ouvi dizer que alguns anos atrás teve um passeio, um piquenique, que tinha 2.000 associados num passeio. Tá? Então, o Los Angeles é muito forte, Hawaii é muito forte,
o Okinawa Kenjin Kaichou de Hawaii é Shimanchu. Kinosto é uma senhora. Igei é um Sansei Igei. Então, nós temos na nossa veia essa tradição do Kindamashi, que é criado por Tomi Kyuso e que o grupo que o cercava ou seguia absorveu e levou para o resto do mundo. Infelizmente, eu sei que vocês não têm muito conhecimento de fazer leitura de jornais do Nihon, mas o Japão pós-guerra mudou muito, né? Com a influência, com a lavagem cerebral implantada por inteligência americana no Japão, o Japão perdeu muitos valores morais que o japonês cultuou 2000 anos, está começando a se perder porque os americanos morrem de medo do poder que o japonês tem, né? Quando o grupo japonês junta e quando eles têm uma determinação, realmente eles têm uma capacidade incomum. Então, o americano, com medo disso, fizeram lavagem cerebral, continua fazendo, para que o japonês deixe de ser japonês como era antes, né? Então, tudo que no Nihon, principalmente Okinawa, tudo que foi feito antes da guerra, todo mundo fala que é coisa feia, errada. O Japão só é moderno de guerra para cá. E tudo, como se tudo que foi feito antes da guerra fosse uma coisa ruim. Então, todas essas escolas de Okinawa que tinha desde antes da guerra e que tinha hino da escola antes da guerra, praticamente todas, eu não conheço nenhuma outra, a maioria mudou hino, porque hino composto antes da guerra tinha conotação, segundo alguns, tá? Essa gente que quer revolucionar. E mudaram todos os hinos. Kin Shogaku não mudou uma letra desde da criação do hino. O hino foi construído, composta antes da guerra e até hoje é cantado. E essa é a demonstração de que a pessoa de Kin não se curva tão fácil nas coisas que os outros acham que é, né? Tá, gente? Desculpe, eu acabei me empolgando um pouco e extrapolou muito, quase o dobro do tempo que eu programei, 56 minutos. Esse assunto, infelizmente, eu tenho receio de receber críticas, porque é um assunto que é muito legal para Shimanchu e quem não é de Kim vai ficar ofendido, vai querer brigar com a gente, tá? Mas uma vez eu queria tocar nesse assunto, tá? Espero ter agradado e, conforme disse na terça-feira, no próximo terça-feira eu vou tentar preparar material sobre geografia do Kim e da região. A prefeitura mandou alguns materiais que eu tinha pedido. Eu estou folheando, estou lendo para preparar o material, tá? Terça-feira que vem, às 8 horas, nós vamos fazer outro encontro e provavelmente sobre geografia, tá bom? Se alguém tiver dúvida, crítica ou qualquer comentário, manda para a gente via Face ou WhatsApp. O WhatsApp é mais fácil, né? Quem tem o WhatsApp nosso, do grupo Jojinkai, ou pode ser no Facebook. Manda mensagem que, se necessário, eu procurarei responder, tá? Muito obrigado pela audiência. Espero que esse encontro eu consiga salvar, depois pôr no Facebook, tá? Muito obrigado. Boa noite. Até terça.